Olá, meu nome é Bruno Vigato e atualmente curso Design de Produto e estou no 8º período. E agora eu vou apresentar para vocês o meu TCC. O orientador é o Marcos Breder, o aluno sou eu, Bruno Vigato, e a categoria de projeto é experimental. A temática do projeto é o desenvolvimento de um veículo elétrico de baixo custo, né? E como surgiu isso, né? Eu vou apresentar um pouco mais sobre essa problematização, né? A pandemia do Covid-19, ela fez crescer muito esse mercado de entregas, né? O setor de entregas no geral, né? Tanto para aplicativos de comida, mercado, compras online. E esse crescimento, né, muito por conta da pandemia, fez crescer também o mercado de motos, também em todo o território nacional, né? Porque muitas pessoas, né, passaram a trabalhar com isso, né, em vista da pandemia também, às vezes por oportunidade. Mas a intenção aqui é criar melhores condições de trabalho para esses profissionais, né? Que muitas vezes trabalham com veículos totalmente adaptados para fazer essas entregas. E como seria resolvido esse problema, né? O desenvolvimento de um veículo sustentável, né? Trabalhando com essa proposta de ser um veículo elétrico e que fosse capaz também de otimizar essas entregas, né? Então hoje eles trabalham com baús, né? Com capacidade máxima de 80 litros, por exemplo, e a nossa proposta é aumentar essa carga, né? De uma forma segura também. E por que fazer esse projeto, né? O mercado nacional ele é carente de veículos elétricos, né? A alta do combustível também fez crescer o interesse das pessoas, né? Nesses veículos, né, com essa forma alternativa, né? De esse combustível alternativo, né? E o mercado de motos também, principalmente para entregas, é um mercado muito precário, né? São sempre adaptações, né, para esses profissionais trabalharem, né? Não existe um veículo, né, exclusivamente direcionado a esse mercado. Né? E agora, sobre a oportunidade, né? O mercado internacional ele tem pouquíssimas marcas atuando aqui, né? E essas que atuam também já são poucas na rua, né? São poucos usuários que conhecem, né? Questão de propaganda, às vezes esses veículos que têm um custo elevado. Então, aqui existe uma oportunidade, né? De trazer essa inovação, de trazer inovação em vários sentidos, né? Um veículo elétrico, um veículo direcionado para esses profissionais que trabalham no setor de entregas, né? E muito mais focado, né? Nessa mobilidade urbana, nessa questão de energia limpa. É um projeto de design? Sim, é um projeto de design, porque aqui existe uma oportunidade, né, de atender quais são as demandas do usuário, né, e existe uma oportunidade também de otimizar as questões de produção também, né, como são produzidas essas motocicletas, né, muitas vezes falando sobre essa questão de energia limpa também, né, a gente pode otimizar processos e fazer com que esses processos de produção dessas motocicletas também sejam processos amigáveis ao meio ambiente também. Falando um pouco mais sobre o mercado, né, como eu já tinha dito, o interesse, né, por veículos elétricos, ele passa a ser, né, passa a crescer, né, muito por conta da alta dos combustíveis, né, e também por conta do Covid, né, que fez aumentar o crescimento, né, no setor de entregas, né, então existem essas pessoas, esses usuários que já procuram veículos que sejam mais adequados, que sejam mais direcionados para a área deles, né, ao invés de ter que comprar sempre veículos adaptados. Aqui são algumas das marcas analisadas, né? Dentre essas, a maioria atua no mercado internacional, né? Mas eu também trouxe a Volts, que eu vou falar um pouco mais para frente, é uma marca nacional que está entrando no mercado agora, já tem propostas interessantes. E aqui são só alguns dos modelos, né? Analisados. Foram analisadas questões de autonomia, os valores, capacidade de carga. Então a gente tem esses dois modelos, o modelo da Horvin, o modelo da Super Soco TC, Fuel Flow, Tarform, que são veículos, né, com um preço bastante elevado até para o mercado internacional também, né? A Lightning Strike, que tem uma pegada um pouco mais, né, esportiva, a VW Coach, Damon Hypersport, que também é uma pegada mais esportiva, a GoGoRo, que também tem essa pegada mais urbana, né, como é a intenção da criação dessa motocicleta que esse projeto visa, né, e tem um valor até acessível, né, mas para o mercado nacional ela passa a ser cara, mas ela também não é vendida em solo nacional. Enérgica, a Arc Vector, que aí já é um projeto de engenharia assim, extremamente ambicioso, também por isso que o valor é muito elevado, né? A Zero SR, essa Harley Livewire, que não tem no mercado nacional, né? Também tem um valor, né, bastante alto. E agora as que são vendidas no mercado nacional, né? A Volts EVS, né? Que tem um valor até acessível, né? Um valor que pode ser equiparável às outras motos presentes no mercado. E a moto da Mormai, a Lins, que aí já tem esse valor de 19.900, que é comercializada no Brasil, né? Mas tem uma outra pegada, né? Não são motos voltadas para esse mercado de carga, esse setor de entregas. E aqui falando um pouco mais sobre esse mercado, né? Se há um mercado formalizado, claro, já há um mercado formalizado no Brasil, porém né, as vendas ainda são baixas, né, em comparação com os modelos tradicionais, né, até por conta de questões de divulgação, marketing, né, dessas duas marcas, a Volts e a Mormai. E
a realidade, né, é que muitas vezes esses modelos eles têm uma capacidade de uma autonomia muito baixa, então, né, os usuários eles têm sempre um pé atrás com isso, e os modelos, né, importados eles têm um valor inacessível para o mercado nacional. E aqui são quem está atuando no mercado nacional, né, a Mormaia, a Volts, a Enérgica, e eu já falo um pouco mais para frente sobre algumas novidades dessas marcas, né, o que elas oferecem. Mas quais são os concorrentes diretos e indiretos, né? Direto não existe, porque não existe uma moto direcionada para carga que seja vendida no Brasil, né, que tenha esse apelo para esses trabalhadores do setor de entrega, né. E esses concorrentes indiretos são as 3 marcas citadas anteriormente, né, a Volts, a Mormaia e a Enérgica. E qual que seria esse contexto macroeconômico, né? Como eu citei, né, o preço da gasolina, a alta dos combustíveis, né, faz com que os usuários eles tenham um pé atrás, procurem novas soluções. E o Brasil, mesmo que a passos lentos, né, alguns tropeços, já inicia, né, uma recuperação da economia, né? Então, a intenção é que nos próximos meses, talvez a situação melhore e que possa oferecer aos usuários, né, mais capacidade e poder aquisitivo, né, nos próximos meses. E falando um pouco mais sobre a Volts, né? E até uma notícia para contextualizar também, né? É uma empresa pernambucana e ela virou manchete porque ela oferecia aos usuários, né, a capacidade de percorrer 60 quilômetros com apenas R$ 1, né? Então o custo dessa energia elétrica, né, mesmo que né, por outros motivos, né, questões de autonomia, muitas vezes o tempo de recarga, né, sejam fatores que dificultem, né, o usuário a aderir a esse mercado, né? Mas 60 quilômetros com R$ 1 impressionaria qualquer usuário. E agora a gente vai falar um pouco mais do usuário, né? Quem que é esse usuário que a gente está querendo atender, né? Esse produto ele está sendo desenvolvido para esses motociclistas, né? Que na verdade são os famosos motoboys, né? Segundo a classificação brasileira de ocupações. A faixa etária é de 18 a 29 anos, então são jovens, né? Que estão aderindo ao mercado, muitas vezes por necessidade, por oportunidade. São pessoas que trabalham cerca de 10 horas por dia e eles percorrem cerca de 250 km por dia, né? E aí esse é um dado importante que a gente tem que ter em mente na criação desse veículo, né? 250 km por dia, então visando as questões de autonomia, esse veículo criado ele tem que percorrer isso para mais, né? E o poder aquisitivo deles é de R$ 1.500 a R$ 4.000 ao mês, né? Então esse veículo desenvolvido ele não pode ter preços exorbitantes. E quais são as tecnologias disponíveis no mercado, né? Falando sobre tecnologias é difícil porque o mercado ainda é muito precário, né? Em relação a baterias, a motores e tudo mais. Porém, o desenvolvimento, né, desses veículos no mercado nacional pode trazer, né, essas tecnologias mais para o Brasil, né? No momento, as baterias e motores são todos importados, né? E as baterias custam, né, como são importadas, são vendidas ao preço do mercado internacional, né, ao dólar. Então são caras, mas existe a possibilidade de baratear, né, se forem compradas em larga escala. Mas o que a gente vai mostrar aqui agora são esses motores elétricos, né? São 2 motores elétricos que encaixariam perfeitamente, né? Até pelo valor e pela capacidade, né? Pela potência que eles têm, né? Para poder auxiliar nessa questão de carga, né? São 2 motores da fabricante WEG. Eles são de 15 e 20 cavalos. São potências maiores do que, por exemplo, uma CG 150, que é um dos veículos mais vendidos aí no mercado, né? É um veículo econômico, mas que esses motores ofereceriam essa capacidade, essa potência acima do que uma CG oferece no momento. E quais são, né, analisando aqui todos aqueles veículos mostrados, quais são as características desses veículos, né, tanto internacionais quanto nacionais, né. A média, né, da autonomia foi de 225 km, né, o que já está abaixo do que esses usuários, né, no nosso mercado percorrem dia a dia. O tempo de recarga 3,6 horas, né, que é um tempo até ok, porque seria, né, o usuário carregaria no tempo de repouso. A capacidade de carga de 169 kg, né, dentro da média do mercado. Aí um dos fatores preocupantes, né, que o preço dos modelos importados ele chega a ser até R$ 130.000, né. Enquanto esses modelos nacionais, né, com baixa autonomia, baixa potência, eles estão na casa de 15.500. E pesquisando mais sobre essa capacidade de carga, sobre como é oferecido, né, aos usuários que eles trabalhem com esse setor de entregas, né, são utilizados os famosos baús, né, para os motoqueiros, né, que tem essas capacidades de carga de 28 litros, 33, 45, 56 e 80 litros, né, e são esses os tamanhos disponíveis no mercado, né. E agora a gente vai apresentar as soluções, né? Esses tradicionais baús de 28, 33, 45, 56 e 80 litros, como eu já tinha dito antes, né? Eles são vendidos em 2 configurações, né? Alumínio e polipropileno, né? Na verdade, é citado o polipropileno 2 vezes porque eles têm essas diversas formas, né? Na verdade, tem uns que são mais altos, tem uns que são mais arredondados e tem esses que, né, remetem mais ao mercado premium, que são esses de alumínio, né? Mas a capacidade de carga ainda não seria o suficiente para esse profissional percorrer um dia inteiro, muitas vezes sem ter que voltar ao local de carga, né? E o polipropileno também,
É um material resistente, assim como o alumínio, mas a intenção é fazer com que seja um produto ainda mais resistente, que ofereça ao usuário mais segurança também, né? Porque esses baús eles são meio que adaptados nas motocicletas, então eles não são 100% seguros. E a ideia aqui era criar um compartimento que ficasse centralizado na moto, né, na parte de baixo, que tivesse a capacidade de carga de 150 litros, né? Ele seria feito a estrutura toda em alumínio, né, para ser um material, para ser bem resistente e leve, né? E o polipropileno também, essas placas exteriores que são resistentes também ao clima, né, a intempéries. Então essa é a proposta, né, juntar o que já existe no mercado para fazer um produto ainda melhor. E compartimentos adicionais de carga, né, que são os compartimentos que ficariam na lateral da moto, como já existe no mercado, mas com capacidade reduzida, né, para entregas pequenas, né, muitas vezes materiais mais leves, que seria feito em polipropileno do próprio mercado, né, e teria essa capacidade de carga de 24 litros. E aí, como a gente juntaria isso numa motocicleta, né, já que a intenção também é a criação de uma motocicleta e não só esses itens de carga. Aqui estão os primeiros disquetes, né? Foram desenvolvidos, né, nessa forma mais simplificada para que fosse dividido assim os compartimentos, né? Então esses foram os resultados que eu cheguei depois de algumas gerações de alternativa. Vou mostrar um pouco mais à frente como fica. Aqui está a moto, né, desenvolvida, né? Como seria nessa essa adequação da carga, né? Então na parte inferior central ficaria esse baú esse compartimento de 150 litros, né? E muito por conta da questão do motor elétrico, né? Que motos com esse motor elétrico, elas dispensam muito do espaço que seria usado para esses motores a combustão, que tem vários itens, né? Para fazer esse motor funcionar da forma mais ideal, né? E esses baús laterais, né? E aqui seria esses compartimentos, só para explicar melhor como funcionaria, né? Então, como ela tem essa forma mais quadrada, né? Mais de compartimentos em si, né? A parte vermelha, para ilustrar melhor, seria esse compartimento leve, né? Que poderia ser utilizado, né? A própria estrutura da moto para fazer um compartimento, então cargas pequenas, leves, né? Muitas vezes papéis ou encomendas bem pequenininhas. O compartimento laranja, que seria o compartimento para baterias, né? Já que não existe essa necessidade por um espaço muito grande para o motor tá inserido, né? O compartimento roxo para o motor, que já é um padrão no mercado, né, que essas motos elétricas elas tenham esse motor na parte traseira, né, muitas vezes até na própria roda traseira, né, então a gente consegue economizar esse espaço para dar espaço para as baterias, dar espaço para esses compartimentos de carga. E na parte amarela, né, o compartimento pesado de cargas, né, que aqui está o foco, esse compartimento de 150 litros. Aqui é só um sketch 3D, né, bem simplificado, só para entender, né, questões de volumetria, como seria essa moto e tudo mais. Então na parte amarela seria esse baú, na parte preta seria o motor e no restante seria o outro compartimento superior, mas as baterias também, uma vista, né, de outro ângulo. E aqui com a adição dos dois baús laterais, né, que são os baús de 24 litros, que daria ao profissional, né, essa capacidade de carga maior. E é isso.